Vamos conhecer o resultado da experiência de uma plantação de eucaliptos com 5 tipos de forrageiras. Começa mais uma capacitação tecnológica na integração lavoura, pecuária, floresta. Olá pessoal, eu sou o professor Omar Daniel, da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados. Nessa instituição eu trabalho com silvicultura na graduação e na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, com sistemas agroflorestais. E temos lá um grupo de pesquisa denominado GESAF, Grupo de Estudos em Sistemas Agroflorestais, a partir do qual nós desenvolvemos nossos trabalhos de sistemas agroflorestais, particularmente nesta nossa fase de trabalho, aprofundando as pesquisas com sistemas silvipastoris. Então, a aula de hoje, como nós podemos observar, ela vai tratar de questões relacionadas a acúmulo de biomassa e qualidade das gramíneas que nós temos estudado. E nós vamos dividir essa atividade em 2 partes. Esta primeira parte nós vamos trabalhar com o acúmulo de biomassa de 5 gramíneas, conforme também vocês podem observar, que nós vamos tratar da braquiarinha, da cultivar charaiás, piatã, laneiro e o pânico, cultivar Tanzânia, onde nós desenvolvemos um trabalho com estas cultivares entre renques de eucalipto, na intenção de avaliar em neossolo quartzarênico, portanto um solo com um teor de matéria orgânica e de argila extremamente baixo, mas muito comum na região próxima a Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde nós temos uma grande área com essas características de solo e onde se desenvolve basicamente a pecuária. Muitas áreas degradadas. E decidimos então, em parceria com a Fazenda São Paulo, próximo à cidade de Viema, desenvolver esta pesquisa e nossa temática então vai se basear na primeira parte sobre esse trabalho. Na segunda parte, numa próxima aula, nós trataremos da continuidade de uma temática semelhante a esta, só que nós vamos falar um pouco mais sobre as distâncias entre os renques. E vamos também fazer uma inserção com uma nativa que estamos desenvolvendo nossos trabalhos, que é a canafístula. Dando início, então, a esta primeira atividade, nós podemos observar nestas imagens. Na imagem da esquerda, nós temos o eucalipto que eu citei, que é um clone híbrido entre o Eucaliptus grandes e o Eucaliptus camaldulensis, que é o chamado 1277, nas 2 imagens, aliás, mas na imagem à esquerda, vocês observam que a idade é de 12 meses e na da direita é de 26 meses. O intuito é deixar bastante claro para vocês que naquela fase inicial, no primeiro ano, nós temos um tipo de sombreamento sobre a pastagem. Se vocês somente para o entendimento de vocês, o trabalho foi desenvolvido da seguinte maneira. Se vocês observarem a faixa da frente para o fundo, entre os 2 renques, nós colocamos diferentes quadros com aquelas 5 cultivares de gramíneas que nós comentamos na apresentação da aula. Portanto, ela está no sentido de frente para trás. E então, na primeira, do lado esquerdo, nós podemos observar que as árvores têm ali em torno de, embora a falta da escala, elas têm aproximadamente 6 metros de altura. Já no segundo caso, nós estamos lá a 18 metros de altura aproximadamente. E vocês observem também que na imagem da esquerda, até o primeiro ano de vida deste clone aproximadamente, há uma espécie de fechamento, um muro de folhagens, da copa das árvores, que ela se forma como é normal no eucalipto desde a base, e na imagem da direita vocês já estão vendo o mesmo clone no segundo ano, com uma eliminação quase que total das folhas. A copa já fica somente na parte superior, que também é comum em eucalipto.
Só que neste tipo de eucalipto, quando há a hibridação com o Eucalyptus camaldulensis, e ocorre também, no caso da hibridação em que envolve o Eucalyptus citriodora, é comum que, depois de algum tempo, a densidade da copa se reduza bastante e nós chamamos de redução de aumento da transparência da copa. Então, na imagem da direita, nós vemos ali que a eliminação daquela barreira de folhas acaba por facilitar, em alguns momentos do dia, a penetração da luz, o que dá um diferencial bastante grande no desenvolvimento das forrageiras que ficam no subbosque dessa floresta. A distância que nós temos ali, ela pode variar bastante, mas especificamente no caso desse experimento, desse trabalho, ela é de 16 metros de largura. Nós vamos observar nas próximas aulas, nos temas que nós vamos tratar nas próximas aulas, que nós temos estudos também já não totalmente concluídos, mas bastante adiantados, já estão nos dando bastante segurança com referência a qual é a largura adequada para esse tipo de ambiente que nós estamos trabalhando entre os renques de eucalipto. Nesse momento não é essa a base do nosso trabalho. A base desse trabalho na primeira aula é apenas nós discutirmos essa variação de comportamento entre essas gramíneas nessas condições de apenas 16 metros. E nós também podemos falar na questão da idade, durante esse período em que nós vamos discorrer sobre esta aula. E, na continuidade, nós vamos especificar para vocês que, como eu disse, distribuímos quadros de amostrais destas espécies, desses cultivares que nós trabalhamos, naquela faixa entre aquele longo renque de eucalipto, e nós trabalhamos com valores médios. Esses valores que vocês vão ver de agora para frente são valores médios distribuídos por amostragem dentro destas áreas, na parte da esquerda, como vocês estão observando. Então, os quadros estão distribuídos em toda essa extensão, e aqui também, e as amostras foram distribuídas, então, aleatoriamente em cada quadro desses cultivares que nós trabalhamos. Só para vocês terem uma ideia, na parte inferior mostramos ali um gráfico climático, né, envolvendo a precipitação e a temperatura daquela região durante esse período de desenvolvimento, e que vocês podem observar que em julho de 2012 e em outubro de 2013, um pouco antes de outubro de 2013, entre julho e outubro nós tivemos uma queda bastante acentuada na precipitação na região, o que levou a resultados bastante diferenciados mesmo entre o período da seca e o período das águas. E, no entanto, tivemos algumas surpresas muito interessantes a respeito de algumas cultivares nesses períodos de seca tão acentuados, conforme vocês podem observar. O primeiro dado que nós temos para relatar para vocês relaciona-se à radiação fotossinteticamente ativa, conforme vocês estão observando. Esses são dados médios, conforme eu expliquei, e nós temos ali os dados obtidos fora do sistema, a pleno sol, e temos os dados obtidos dentro do sistema silvio-pastoril. Então, nós podemos observar ali que a medição foi feita, as que nós trouxemos para vocês hoje, em 2 anos, 2012 e 2013, 2013 e 2014, e no período da seca e no período das águas. Então, analisando, vocês façam uma observação específica da diferença que existe de redução da radiação fotossinteticamente ativa em porcentagem no período da seca e das águas nos 2 anos que nós trabalhamos. Então, vocês vão observar ali que a redução da seca foi de 20% aproximadamente num ano, e no ano seguinte de 31%, no ano anterior, nas águas, foi de 6,7%, no ano seguinte de 23%. E o que acontece? Nós temos aí uma diferença bastante grande, e esta diferença está relacionada às imagens que vocês estão vendo logo abaixo, que eu mostrei mais ampliadas anteriormente, em que nós temos, no primeiro ano, uma barreira, uma forma de apresentação dessas folhagens,
diferentes do segundo ano. E no primeiro ano a redução foi menor que no segundo ano. No segundo ano as árvores estão bastante mais altas, embora tenham copas mais transparentes. Então esse comportamento a gente tem que observar somente no campo, porque a primeira ideia que daria é que, em função da barreira ser mais compacta no primeiro ano, nós teríamos que ter dados inversos, né? Muito pelo contrário, no segundo ano a barreira é menor, no entanto as árvores estão bastante mais altas, e isso então fez com que essa redução da radiação que nos importa na realidade, que é aquilo que aciona o processo de fotossíntese e, consequentemente, o sistema de produção de qualquer planta, a redução foi maior. Essa redução, no entanto, ela não foi causa de grandes dificuldades para o desenvolvimento desses capins. Se vocês puderem observar agora, no acúmulo de massa seca total, nós temos as 5 forrageiras, temos os 2 anos de medição que nós avaliamos. Novamente, tudo foi feito no período das secas e das águas, e vocês já começam a observar que, apesar de no segundo ano nós termos uma redução maior da radiação fotossinteticamente ativa, nós já tivemos um acúmulo de massa seca total, aí juntando todas as partes da planta, exceto o sistema radicular, ele tem um acúmulo maior do que no primeiro ano para todas elas, se vocês puderem observar. Então vocês viram ali que há alguns destaques, né? Como seria de se esperar, o único pânico que nós temos ali é a Tanzânia. Por que nós não fizemos essa comparação com outros pânicos? Escolhemos aquelas espécies, aqueles cultivares e espécies que são bastante comuns na região que eu declarei para vocês que nós estamos estudando. Então, incluímos o Tanzânia porque, apesar dele ser um material que, na maioria das vezes, é recomendado apenas para uns solos de média fertilidade a mais, lá ele foi cultivado em neossolo quartzarênico. E, mesmo assim, conforme vocês podem ver, ele mantém aquela tradição de ser um capim de produção de massa, né? Ele é igual a outros, conforme nós podemos observar também. Ele apresentou-se igual a algumas braquiárias, como, por exemplo, o caso do charaés. Se vocês observarem a letra que está na posição vertical, que é a letra minúscula, por exemplo, no ano 2013 e 2014, a seca, no período de seco, 1680 foi considerado igual ao 1716, portanto o Tanzânia está igual ao charaés. E se vocês olharem ali a mesma letra A também para o Piatã, para a basilisque. Então nós tivemos nessas 4 aí uma igualdade estatística, digamos assim, embora numericamente haja diferenças bastante interessantes. O período das águas também era esperado e os valores foram bastante elevados, né? E no ano de 2013, nós notamos que são bastante menores os valores são bastante menores do que no ano 2014. No 2012 e 13, menores que o 13 e 14. Algumas explicações para isso são bastante simples para nós, né? Porque vocês podem estar se questionando nesse momento que a diferença é bastante grande. Acontece que nós tivemos um atraso bastante grande na semeadura, então na instalação dessas gramíneas dentro do eucalipto, e então isso diferenciou bastante. Quando nós fomos fazer a primeira medição, que era a medição no período de seca, a tendência foi que tenha acontecido isso que vocês notaram aí. Se nós tivéssemos feito um pouquinho mais cedo, fizemos essa semeadura no mês de março, então até se formar, houve realmente um diferencial que tem base nesse problema operacional que nós percebemos. Aqui nós temos a outra parte das gramíneas que nos interessam bastante, aliás, talvez a que mais nos interessa, que seria o acúmulo de massa foliar, que é aquela parte onde o animal realmente vai pastejar com mais intensidade. Então aqui estamos aí novamente com o mesmo quadro, né, que vocês viram anteriormente. A única diferença que nós temos aqui é que o acúmulo de massa para lâminas foliares. Aí nós vamos novamente com destaque no período das águas,
e das secas do ano 2013 e 14, então nós observamos ali que continuamos com destaque para a Tanzânia, embora em alguns momentos haja uma semelhança com alguns outros valores. E no ano de 2012 e 2013, esse ano em que eu rememoro vocês, nós tivemos um atraso na formação desse pasto, nós temos valores menores do que no ano seguinte, quando o pasto já estava bem formado. Nesse momento aí, nós observamos algumas questões que vale a pena ficarem registradas. Observe a última linha, na cultivar laneiro, e saltando para 2013 e 2014, nós vamos ver que a laneiro ainda melhorou um pouquinho mais, né, a quantidade de massa foliar, embora já tenha caído para 66% da massa seca total produzida por ela. E essa foi uma surpresa bastante interessante para nós, porque não imaginávamos. Foi acrescentado ali por um pedido do produtor, que havia feito alguns testes anteriormente e nos solicitou agora que fosse incluído dentro dessa pesquisa que nós desenvolvemos. Nós vamos falar sobre ela mais para frente. Outro dado obtido, eu selecionei para vocês somente aqueles dados que valesse a pena nós conversarmos aqui, embora tenhamos medido inúmeras variáveis quantitativas e qualitativas. Aqui a densidade populacional de perfilhos, e nós vemos ali, mais uma vez, um destaque bastante grande para laneiro, né? Ela tem uma quantidade de perfilhos bastante maior, ou ocorreu isso, pelo menos, nessas condições edafoclimáticas que nós temos, e, mais uma vez, ela se destaca e nos traz aquele pensamento da necessidade de nós avançarmos as pesquisas com relação a essa cultivar, embora no acúmulo total de massa, ela não tenha sido tão interessante. Mas aí nós acreditamos que mais foi uma questão de semeadura, de condução, de manejo dos animais também, porque ficou muito difícil para o desenvolvimento do trabalho, em função de que nós desenvolvemos essa faixa dentro de um pasto aberto, comum da propriedade, tivemos que cercá-lo e colocar e retirar os animais nos períodos necessários. Mas observamos então que se vocês verem o ano de 2012 e 2013, só tem a letra A minúscula para ela. Portanto, ela é diferente de todo mundo, com uma quantidade de perfilhos bastante grande. Em 2013 e 2014, novamente só tem a letra A minúscula para ela, com um perfilhamento bastante vigoroso também. E as outras, 3 delas, como Charaés, Tanzânia e Piatã, que acompanham a letra C minúscula no período das secas, e em 2013 e 2014 acompanha a letra B minúscula, exceto para laneiro, todas elas têm a mesma a letra B na seca. Portanto, no período de seca, elas não se diferenciam muito, vão se diferenciar com todo o seu potencial produtivo no período das águas. Para a proteína bruta, esse material foi coletado exclusivamente das lâminas foliares, e nós temos aí então valores de proteína bruta também para os 2 anos obtidos, na seca e nas águas, e são valores bastante elevados. Portanto, do ponto de vista da pesquisa, do resultado de pesquisa, se o valor aceito é de 7 a 9%, 7 a 8%, perdão, então qualquer uma das cultivares trabalhadas, a que deu o menor resultado foi no ano de 2013 e 2014, no período da seca, Piatã com 9,9, assim mesmo acima daquele mínimo considerado necessário para o bom funcionamento ruminal. Então, todas elas têm resultados compatíveis com a média interessante para o desenvolvimento do trabalho com as pastagens, né? Mas, de qualquer maneira, nós vemos ali que no primeiro ano de trabalho, primeiro ano de implantação, nós tivemos
resultados bastante grandes, né? São números bastante elevados, atingindo ali quase, em alguns casos ali ultrapassou 17, como é o caso da Landeiro. Novamente vem o destaque para ela. Então vem essa surpresa que nós temos detectado e temos falado aqui para vocês nessa aula. E aqui novamente ela se destacou e um resultado bastante interessante. E quando foi para o segundo ano, ela se manteve semelhante a alguns outros resultados, mas assim mesmo ela ainda foi bastante bem, né? E aí nós temos algumas explicações para isso, conforme vocês têm ali, eu coloquei ali uma explicação, a teoria da diluição do nitrogênio é um dos motivos pelos quais isso pode ter acontecido, né? Essa relação inversamente proporcional entre massa e o teor de nitrogênio. Por que eu estou falando com relação ao teor de nitrogênio? Porque houve uma adubação de base para toda essa área, houve uma correção nessa área e então no primeiro ano seria natural que nós tivéssemos uma fertilidade um pouco melhor. E como é um neossolo, ele é um solo que tem um rápido processo de degradação de matéria orgânica, ele é muito intenso, regiões bastante quentes e o inverno não costuma ser chuvoso, costuma ser seco também. E o processo de lixiviação também é muito facilitado pela quantidade de areia que nós temos na composição desse tipo de solo, né? Então, no primeiro ano, houve uma fertilidade desse solo superior ao segundo ano. Embora no segundo ano, ao final do segundo ano, no período das águas, nós tivemos que fazer já uma cobertura nessa pastagem, mas isso também fez uma diferença entre o primeiro e o segundo ano.